Olá pessoal, vamos com mais uma aula sobre operações fundamentais. Agora nós finalmente chegamos na divisão, a última das operações fundamentais. Antes de começarmos a calcular, eu quero que vocês entendam o que significa a divisão. Dividir significa agrupar, mas não de qualquer maneira. Eu quero que os meus grupos tenham todos partes iguais. Então, o que significa dividir, por exemplo, um número como o 35 por outro número como o 8? Em outras palavras, nós estamos nos perguntando quantos grupos de 8 podemos formar com 35 unidades de qualquer coisa? E para isso, é bastante importante que nós utilizemos a tabuada. Afinal, eu estou me perguntando qual número multiplicado por 8 fica mais próximo do 35. Então vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 5, 40. Portanto, o número que multiplicado por 8 fica mais próximo do 35 é o 4. Então, vou utilizar o 4 como meu resultado. E agora eu preciso calcular aquilo que sobra. Para calcular o que sobra, basta diminuir o resultado de 8 vezes 4, basta diminuir 32 do 35. Portanto, o que sobra são 3 unidades. Essas 3 unidades não vão fazer parte de nenhum grupo. Esse processo de divisão pode se tornar mais simples à medida que nós formos fazendo essas contas de cabeça. Por exemplo, a mesma divisão pode ser feita desta forma. 35 dividido por 8. Se você já tiver aprendido bastante bem a tabuada, você não vai precisar escrevê-la. Vai vir diretamente na sua mente, você já vai saber de cara que o 4 é o resultado, porque você vai lembrar imediatamente do 32. Bom, se você já dominou a tabuada a esse ponto, calcular o resto mentalmente vai ser mais fácil ainda. 4 vezes 8, 32. Para 35 sobram 3. Quando você chegar nesse nível, a ponto de escrever com esta clareza, você já está dominando bastante bem a divisão. Agora, vamos dar um nome dos termos da divisão. Esse termo que fica à esquerda, ele é chamado de dividendo. Então, esse é o nosso dividendo. Esse é o número que será dividido. Será dividido por alguém que se chama divisor. Ok? Então, o dividendo será dividido pelo divisor. O resultado da divisão recebe o nome de quociente. É um nome bastante diferente, mas ele tem tudo a ver com divisão. Nós vamos estudar isso mais para frente quando falarmos de números racionais, ok? A origem da palavra quociente. E aquilo que sobra, nada mais justo do que chamarmos de resto. Esse tipo de exemplo que nós trabalhamos é um exemplo de uma divisão chamada inexata. A divisão é inexata porque houve resto. Poxa, professor, mas tem como não haver resto? Sim, vamos ver isso no próximo exemplo.
Muito bem, pessoal, vamos então com o segundo exemplo. Desta vez nós temos o número 24.320 dividido por 5. Reparem que eu não consigo dividir o 2 pelo 5. Portanto, eu vou tentar dividir o primeiro número que é possível dividir, que é o 24. Então, nós vamos recorrer à tabuada de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 5, 25. Portanto, a minha resposta aqui será o 4. É o número que chega mais próximo do 24. Então, 4 vezes 5, 20. Para 24, vamos descobrir agora o resto. Diminuindo 20, nosso resultado é 4. Bom, agora vamos descer o 3. Então, quem eu vou dividir agora por 5 será o 43. Reparem que basta repetir o processo, tá certo? Vamos fazer isso até esgotar os algarismos do nosso número original. Então, vamos precisar escrever mais alguns elementos da tabuada do 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. Bom, então agora o número que não ultrapassa 43, mas chega mais próximo dele, é o 5 vezes 8. Então, é o 8 que vai para o nosso resultado. 8 vezes 5, 40. Vamos diminuir o 40. E o nosso resto será 3. Agora, o próximo algarismo para ser descido é o 2. Nosso número é 32. E agora não precisamos mais escrever a tabuada. Nosso resultado está em algum lugar por aqui. Vamos procurar. 5 vezes 6, 30. Então, 6 vai para o quociente. 6 vezes 5, 30. Vamos diminuir 30. O nosso resto é 2. O último número a ser descido é o 0. 20 dividido por 5, vamos procurar na tabuada. Já utilizamos, inclusive, é o 4. 4 vezes 5 é exatamente 20. Quando diminuímos 20, o nosso resto passa a ser 0 e encerramos a conta. Esse tipo de divisão se chama divisão exata, pelo fato do resto ser 0. Dizer que o resto é 0 e dizer que não há resto, que não sobrou o resto, são afirmações equivalentes. Ok? Então, é a mesma coisa. Repare que nós fizemos esse processo de divisão de maneira bem devagar, bem passo a passo. Se você se sentir confiante, seguro de que pode fazer isso de maneira mais rápida, inclusive pulando alguma dessas etapas e calculando mentalmente, ótimo. Se você sentir que tem alguma dificuldade, então volte a fazer passo a passo, tá certo? A ideia é que você obtenha a segurança que te permita ir eliminando esses passos pouco a pouco. Se você não consegue fazer esses passos, se você não se sente seguro, faça passo a passo e com o tempo você não vai precisar nem escrever a tabuada e nem calcular o resto escrevendo. Você vai fazer tudo mentalmente. Então, o seu objetivo é dominar o processo de divisão a ponto de conseguir calcular tudo mentalmente. Neste próximo exemplo, vamos abordar um erro bastante comum que acontece na divisão. Para isso, escolhemos o número 1402 e vamos dividi-lo por 10. Como não conseguimos dividir por 10, vamos ter que recorrer ao 14. 14 dividido por 10 tem como resultado o 1 e como resto o 4. 1 vezes 10, 10. Para 14 sobram 4.
Reparem que nós já estamos fazendo o processo mentalmente, ok? Se você sente dificuldade em fazer mentalmente dessa forma, faça passo a passo e chegue na mesma resposta que a gente. Então, vamos descer agora o zero. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. E o resto, para 40, é zero. Vamos descer o último algarismo, que é o 2. E aqui que vem o erro, que é bastante comum. A pessoa poderia pensar, poxa, 2 eu não consigo dividir por 10, então minha conta acaba aqui. E o meu resultado é 14. Repare que não pode ser dessa forma, porque se fizermos uma verificação, 14 vezes 10 é 140. Se somarmos o resto, teríamos 142 e não 1402. Poxa, professor, então o que eu faço? Eu não consigo dividir o 2 pelo 10. Então, temos que colocar aqui o zero. 0 vezes 10 é zero. Para 2, 2, e aí sim nós encerramos a conta, certo? Vamos fazer a verificação. 140 vezes 10 mais 2. Repare que para verificarmos se a nossa divisão está correta, temos que multiplicar o resultado final, o quociente final, pelo divisor e temos que somar o resto. Então, 140 vezes 10 dá 1.400, mais 2, 1.402. Agora sim está corretinho. Então, cuidado para não cometer esse erro, ok? Um detalhe interessante sobre o processo de divisão é que na divisão estão presentes todas as operações fundamentais anteriores. Está presente a multiplicação, nós sempre estamos multiplicando o quociente pelo divisor para calcular o resto. E está presente também a subtração, porque nós estamos sempre diminuindo, seja escrevendo ou calculando mentalmente, como fizemos neste exemplo, para determinar o resto. Poxa, professor, e onde está a soma presente nisso? A soma está presente em duas formas. Ela está indiretamente presente na multiplicação, porque já vimos que a multiplicação é uma sequência de somas. E ela também está presente na hora da verificação. Estamos aqui somando o resto para verificar se a nossa conta está correta. Então, a divisão se torna bastante elaborada porque ela depende das outras três operações fundamentais. Para encerrarmos, vamos com um tipo de divisão que assusta muita gente, que é a divisão por mais de um algarismo. Agora eu vou dividir por 15. Se este é o seu caso, se você se assusta com esse tipo de divisão, é hora de perder esse medo já. O que nós vamos fazer aqui é exatamente a mesma coisa que fizemos nos exemplos anteriores. Então vamos lá. 3 é muito pequeno para dividir pelo 15. Então vamos dividir o 31. Mas, professor, e a tabuada do 15? Ela existe? Como é que eu faço? Bom, a tabuada pode ser escrita para qualquer número, ok? O raciocínio é exatamente o mesmo. Mas você não precisa decorar a tabuada do 15. Vamos lá. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, basta pegar o resultado anterior e somar 15. 15 mais 15, 30. 15 vezes 3 será 30 mais 15, 45. Bom, então já sabemos o resultado. 31 dividido por 15 é 2. Como essa divisão é um pouco extensa, vamos fazer bem passo a passo. 2 vezes 15, 30. Então, vamos diminuir. E o resultado é 1. Esse é o nosso resto. Agora, vamos descer o 2. 12 dividido por 15.
é muito pequeno. Então, o que vamos fazer? Como vimos no exemplo anterior, colocar o zero no quociente. E aí, o resto continua sendo 12. Vamos baixar o próximo algarismo, que é o zero. 120 dividido por 15. Bom, vamos continuar fazendo a tabuada. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, vamos somar 15 ao 60, isso nos dá 75. 15 vezes 6, 75 mais 15, 90. 15 vezes 7, 90 mais 15, 105. 15 vezes 8, 105 mais 15, 120. Ok? Então, o resultado que eu vou utilizar será o 8. 8 vezes 15, 120. Vamos diminuir o 120. O que temos aqui é um resto zero. Vamos descer o último algarismo, que é o 7, e novamente vamos evitar aquele erro que eu mostrei no exemplo anterior. Eu não posso encerrar a divisão aqui. 7 dividido por 15, o quociente é zero, o resto é 7, e agora sim nós encerramos a nossa operação. Reparem que, como eu havia prometido, é exatamente o mesmo método. Não tem por que você ter medo disso. Se você ainda não domina a divisão por mais de um algarismo, pratique, ok? Faça esse processo. Reparem que, utilizando a tabuada e fazendo a subtração, você dificilmente vai se perder no cálculo. Se isso acontecer, e se for necessário, apague e recomece, ok? É bastante importante que você invista um certo tempo para dominar esse processo. E não se engane, você pode precisar de algum tempo sim, e está tudo bem. Então, se você não domina esse processo, se você tem dificuldade com essa divisão por mais de um algarismo, isso é extremamente normal. Apenas tenha certeza de que com a prática você vai melhorar. Eu lembro da época em que eu era garoto, estava aprendendo esse tipo de divisão e eu tinha dificuldade com isso. Precisei praticar bastante, precisei da paciência da professora me ensinando, que é a mesma paciência que estamos tendo com vocês aqui. Então, se vocês têm alguma dificuldade, sinalizem isso para a gente nos comentários, vamos procurar sanar todas as dúvidas de vocês e tenha em mente que as dúvidas são necessárias para o seu crescimento. Não deixe que a dúvida, que a dificuldade trave o seu crescimento. Na verdade, sem dúvidas, sem dificuldades, não há crescimento, porque nelas você tem a completa noção daquilo que você precisa evoluir. E uma vez que você trabalha em cima disso, uma vez que você treina, pratica, naturalmente essa evolução acontece, ok? Então, grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.